Alexandre o Grande. Um nome que todo mundo já ouviu, né? Um conquistador, um rei, uma figura quase divina. Mas o maior mistério da vida dele não é como ele viveu, e sim como morreu. E uma pista muito bizarra que foi ignorada por séculos pode reescrever tudo o que a gente pensava que sabia. A ascensão dele foi assim, coisa de cinema. Com só 20 aninhos, ele já era rei. Em pouco mais de uma década, ele conseguiu forjar um império que ia da Grécia até a Índia. Ele parecia simplesmente imparável. Mas aí, aos 32 anos, lá na Babilônia, tudo acabou. De repente. E é aqui que a história fica estranha, para não dizer sobrenatural. Relatos da época afirmam que, depois de morto, o corpo de Alexandre não mostrou nenhum sinal de decomposição por 6 longos dias. Para muitos, era a prova final de que ele era um deus. Para nós, hoje, é a pista central que vai nos levar a uma verdade chocante. 6 dias. Pensa só nisso. No calor absurdo da Babilônia, um corpo que desafia a lógica, a biologia. Essa anomalia transformou a morte dele de uma tragédia em um dos maiores enigmas de toda a história. Bom, com o passar dos séculos, 2 explicações principais surgiram para tentar resolver o caso. Eram as causas mais lógicas e comuns para a época. Mas a pergunta é: será que elas realmente se encaixam nos fatos? De um lado, a gente tem a teoria da malária. O historiador Andrew Chugg argumenta que Alexandre navegou por uns pântanos infestados de mosquitos um pouco antes de ficar doente. Faz sentido. Do outro lado, o toxicologista Leo Schepp aponta para envenenamento pela planta Veratrum album, que causaria sintomas como dor e fraqueza, que foram relatados na época. Mas, como em toda boa investigação, quando a gente olha mais de perto, essas teorias começam a fazer água. E uma nova voz da ciência moderna trouxe uma perspectiva que muda completamente o jogo. A doutora Catherine Hall aponta uma falha crucial na teoria do veneno. Naquela época, os venenos eram feitos para matar rápido, para a vítima não ter tempo de apontar o assassino. A doença de Alexandre durou uns 3 dias. Simplesmente não bate. Isso nos leva a deixar as teorias antigas para trás e a olhar para esse mistério com as lentes da medicina moderna. A resposta pode não estar nos livros de história, mas quem sabe na neurologia. A proposta da doutora Hall é a Síndrome de Guillain-Barré, ou SGB. Explicando de forma simples, é uma condição onde o sistema de defesa do corpo se confunde depois de uma infecção e, por engano, começa a atacar o próprio sistema nervoso. Vamos ver como isso acontece passo a passo. Primeiro, uma infecção comum, talvez por uma bactéria. O sistema imunológico responde, como deveria. Mas aí vem o erro fatal. Ele começa a atacar os nervos do corpo. O resultado final é uma paralisia que vai subindo, aos poucos. E é aqui que todas as peças estranhas desse quebra-cabeça começam a se encaixar de uma forma impressionante. Esse diagnóstico moderno parece explicar cada detalhe peculiar que foi relatado sobre os últimos dias de Alexandre. Vamos ver como a SGB explica tudo. Ela causa uma paralisia que sobe dos pés para cima, causa uma fraqueza muscular severa, mas, e este é o ponto crucial, a mente da pessoa continua perfeitamente lúcida. Isso explica por que Alexandre podia dar ordens aos generais, mesmo estando completamente paralisado. É uma combinação de sintomas que as outras teorias não conseguem justificar. Com todos os sintomas alinhados, esse diagnóstico moderno nos leva não apenas a uma causa da morte, mas a uma conclusão final que é, sinceramente, de arrepiar, e que finalmente resolve o mistério dos 6 dias. Então, voltamos àquela pergunta que começou tudo isso. Por que o corpo não se decompôs? A resposta, baseada neste diagnóstico, é ao mesmo tempo simples e profundamente aterrorizante. A paralisia da SGB foi tão completa, tão avassaladora, que a respiração dele se tornou quase indetectável. O pulso fraquíssimo. Naquela época, sem a tecnologia que temos hoje, os médicos dependiam só dos sentidos. E para eles, Alexandre parecia morto. E então, eles cometeram o erro mais terrível de todos. Declararam a morte dele prematuramente. O corpo não se decompôs por 6 dias, porque durante esses 6 dias, Alexandre não estava morto. Ele ainda estava vivo, totalmente consciente, mas aprisionado em um corpo paralisado, incapaz de se mover ao falar. O maior conquistador do mundo pode ter sofrido o fim mais apavorante que a gente pode imaginar.
E isso nos deixa com uma reflexão, né? A história não é estática. À medida que o nosso conhecimento avança, a nossa compreensão do passado também muda, revelando verdades que estiveram escondidas por milênios. Fica a pergunta: o que mais a gente ainda vai descobrir?